O Diário Oficial de 2 de abril de 1970 publicou decretos suspendendo os direitos políticos por 10 anos de Haiti Moustaché, Herman Lent, Moacir Vaz de Almeida, Augusto Cid de Melo Perissé, Hugo de Souza Lopes, Sebastião José de Oliveira, Fernando Braga Ubatuba e Tito Arcoverde Cavalcante. A resolução do então presidente Médici foi de acordo com o disposto no artigo 4º do Ato Institucional número 5, conhecido como AI-5. O Massacre de Manguinhos é o livro do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde, Rodrigo Murtinho, diretor do ICICT e coordenador do projeto Coleção Memória Viva, e Dr. Renato Cordeiro, pesquisador do IOC, Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz. Sejam bem-vindos. Obrigado. Okay. Queria começar, Rodrigo, falando sobre este objeto livro, né, que em tempos de digital é tão bom quando a gente tem isso, para esse apaixonado aqui por literatura, o livro físico na mão, que faz parte de uma coleção. Exatamente. Coleção Memória Viva. Que coleção é essa? Como é que ela surge? Ela surge de algumas inquietações, né? Na minha formação, eu sou formado em produção editorial, então eu sou um editor. Eu trabalhei 10 anos no mercado editorial e estou na Fiocruz há 13 anos. Aqui eu sou pesquisador, mas me afastei muito da atividade editorial. E nesses últimos anos eu vinha tentando construir um projeto que eu pudesse voltar a essa atividade. E durante o doutorado eu tive algumas dificuldades de encontrar alguns livros, que são livros que estão se perdendo, né? São fundos de catálogos, foram produzidos por editoras que não existem mais ou que as editoras não têm mais interesse comercial. Isso você sentiu quando estava estudando, Exatamente. Precisando desses livros. E a gente percebeu que esses livros estavam se perdendo, e livros importantes, né, do ponto de vista acadêmico, e livros importantes para a história do nosso país. E aí comecei a pensar nesse projeto, né? E aí a gente teve uma aula inaugural da Fiocruz, se eu não me engano, em 2014, né, que o Renato participou, foi com a Heloísa Starling, né, historiadora da... Comissão da Verdade, né? Acho que ela é da UFMG. E ali eu conheci o livro Massacre de Manguinhos, né, porque o Renato falou exatamente dessa história, falou do livro. Ali mesmo eu comprei pelo celular um exemplar num sebo e já guardei para desenvolver a coleção e começar por ele. Você está falando do exemplar original. O exemplar antigo, com a capa desenhada pelo Oscar Niemeyer, né, o livro original. Que é essa capa aqui, ó. Exatamente. E nós fomos juntando essas ideias e aí participamos de 2 editais, conseguimos vencer 2 editais e conseguimos verba para levar esse projeto à frente, né? Então a gente está lançando 15 livros por essa coleção, já lançamos 4 e esse foi o primeiro que nós lançamos no aniversário da Fiocruz esse ano. E um livro chamado O Massacre de Manguinhos, que é uma história muito importante e que talvez ainda seja desconhecida por grande parte das pessoas, né? A memória precisa estar viva. Como é que você sintetizaria, Renato, o que foi o Massacre de Manguinhos? Olha, que foi o Instituto Oswaldo Cruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz de hoje, né? Vivia um momento de glória naquela época, porque o Instituto Oswaldo Cruz praticamente era o Ministério da Saúde que existe hoje. E era o padrão de ciência para o Brasil. Tanto que o Oswaldo Cruz fez esse castelo chamado Templo da Ciência, que serviu de modelo para toda a ciência, para todos os cientistas brasileiros, principalmente para os jovens, né? Você disse que era como se fosse o Ministério da Saúde pela amplidão do que fazia, amplitude, né? E não existia um Ministério da Saúde, não existia um grande organismo que coordenasse todas as ações de saúde. Só que existiam problemas que esse grupo de cientistas que foi atingido pelo ato institucional número 5, eles realmente faziam ciência e tecnologia e existiam indivíduos medíocres, como o diretor da época, Francisco de Paula Rocha Lagoa. Ele foi nomeado diretor do Instituto
quando a ditadura iniciou, Castelo Branco nomeou ele, e a coisa virou um inferno. Foram comissões de inquérito, uma atrás da outra, inquéritos policiais militares, general mesmo aqui, interrogando os pesquisadores. Nós sabíamos que as nuvens eram sombrias, eram negras e alguma coisa estava para acontecer. Eu era estagiário na época do professor Heitinho Sachet, um dos mais importantes fisiologistas, farmacologistas da época. Que é um dos 8 que eu citei no início. Que é um dos 8 na primeira... Porque é importante lembrar que depois houve mais 2 também, né? Que é Massal Gotto e Domingos Artur Machado Filho. Que foram aposentados no dia 6 de abril. Que essa foi a questão, né? Eles foram caçados, aposentados à força, né? Isso. Agora eu queria tocar um ponto interessante, a importância desse programa hoje, que vocês programaram, a redundância aí. Primeiro, o lançamento do livro, tem como responsável o Rodrigo aqui, uma publicação brilhante, importantíssima para a história da Fundação para a Ciência e da Saúde Pública Brasileira. Segundo, hoje, exatamente hoje, 13 de dezembro, está fazendo 51 anos que o AI-5 foi lançado. Uau. O famigerado AI-5, 51 anos, meia década. E terceiro, que o ano que vem nós completaremos 50 anos, meio século da cassação. Então esse programa é especial, entendeu? Um momento histórico. E o ano que vem vamos comemorar, se é para comemorar essa coisa, né? Eu chamaria essa coisa. Comemorar no sentido de manter a memória viva para que essas coisas não aconteçam novamente, né? E como é que a gente pode falar do Hermann? Porque esse é um livro em primeira pessoa, né? Claro que o exemplar da coleção tem o prefácio da Nízia, tem o pós-fácio do Renato, tem o pós-fácio da Wanda Milton, tem a sua apresentação, mas como é que o livro é narrado em primeira pessoa pelo Hermann, né? A ideia dessa edição, inclusive, de todas as edições da Memória Viva, é exatamente são novas edições agregando, né, novos textos e novos olhares sobre a história. Então, para isso, nós entramos em contato, inclusive, com os familiares, para que eles liberassem a publicação, porque ela fica disponível em acesso aberto, né, no portal Porto Livre, né. Tem outros livros em acesso aberto também, que é uma política da Fiocruz de livre acesso ao conhecimento, né. E aí convidamos o Renato, que é um especialista no tema, viveu, né, é uma testemunha ocular, né, dos acontecimentos, e convidamos a Casa de Oswaldo Cruz também para participar, que indicou a Wanda Milton para fazer o prefácio. Que faz o pós-fácio, que ela faz um levantamento histórico muito importante, né, para a gente entender isso que você falou aqui no início, né, da importância do IOC e de como que isso foi atacado nesse momento que a gente chama de massacre, né? Exatamente. Então a gente agrega ao relato do Hermann Lente também um caderno de fotografias, né, que ajuda a ilustrar e a gente tentar materializar na nossa cabeça, nós que não vivemos esse período, né, um pouco dessa história, né? Lembrando que é importante a gente revisitar essa história para que ela não volte a acontecer. A gente falou aqui no nome dos 10 cientistas caçados, mas no seu pós-fácil você lembra também do Walter Oswaldo Cruz. Exatamente. Né, que teve No lançamento da reedição do Massacre de Manguinhos, eu lancei a ideia, foi muito bem aceito pela presidência, pelo Rodrigo, que para não ficar caracterizado como os 10 de Manguinhos, são os 11 Manguinhos. Walter Oswaldo Cruz era um dos cientistas mais visados pela ditadura e pelo Rocha Lagoa. E eu não quero focar muito no Rocha Lagoa, que muita gente vai nisso, foi o Rocha Lagoa que fez a cassação. Ele está por trás de tudo. E complementando a pergunta que você fez ao Rodrigo, Hermann Lente era um dos mais brilhantes, mais importantes entomologistas da América Latina. Perderam o Hermann Lente e também estou registrar aqui no programa que a cassação, para os mais jovens principalmente, as cassações e aposentadorias, mas principalmente as cassações, impediam que os cientistas trabalhassem em qualquer instituição federal de ensino, de pesquisa, ou qualquer lugar. Nem no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, ele não poderia trabalhar. Então, muitos foram recebidos, albergados, lembrar da Madre Maria da Penha, da Universidade de Santa Úrsula. Uma figura muito especial, infelizmente já falecida, como a maior parte, como os caçados, né?
E o Hermann Lente, até o final da vida, depois da cassação, trabalhou na Universidade de Santa Úrsula, não quis voltar para a Fiocruz depois da reintegração que o Sérgio Aroca fez em 86. Mas eu só queria pegar um pouquinho antes de falar da reintegração, que também é muito importante. Também. Queria pegar isso que você está trazendo para a gente, né? Porque a gente usa essa palavra, eles usam essa palavra, o massacre, e agora você está explicando para as pessoas que talvez não entendam a contundência de um ato como esse, de você aposentar a força e impedir que cérebros tão brilhantes continuassem trabalhando, Exatamente, né? Exatamente. Na época, os jornais da época, acho que era Tribuna da Manhã e Jornal do Brasil, editoriais assim, excelentes, dizendo o que esses homens fizeram, né, Está no livro aí do Massacre Sim. de Manguinhos, do Hermann Lente, o que esses homens fizeram para o país, entende? Que estão sendo expulsos, entende? Não podendo mais contribuir para a nação. Obviamente serão aproveitados por outros países, né? Ele diz mais ou menos isso no livro. E, ao mesmo tempo, também haviam artigos que traziam esse argumento obscurantista que você falou aqui, né? Se é verdade que não há fronteiras para a ciência, também é exato que há fronteira para os cientistas. As ideias exóticas que em Manguinhos foram infiltradas serão banidas definitivamente. Raimundo de Brito, ministro da Saúde. Que eu acho, exato, que é importante a gente mostrar também como muitas vezes a gente está em épocas de fake news hoje em dia, né? Como isso, às vezes você publica coisas que podem até fazer com que as pessoas achem que essas atitudes arbitrárias fazem sentido, né? A gente tem que ficar muito atento a tudo isso. Por isso que a memória viva Exatamente. é importante, né? Como o Renato disse, né, a gente tem ouvido esse discurso sendo reproduzido tanto tempo depois, né, como se a gente pudesse separar a forma de ver o mundo da ciência. Isso. Né? Nós fazemos ciência com as nossas formações, com as nossas trajetórias, né? E isso marcou muito a história desses cientistas, que tinham um compromisso social e eram cientistas, e foram caçados por isso. Mas foram reintegrados, isso é importante a gente marcar também. Num determinado momento da história da Fiocruz e do país, houve esse movimento importante para a reintegração dos caçados. No próximo bloco, não sai daí, a gente volta já. O programa Ciência e Letras está de volta, falando sobre o livro O Massacre de Manguinhos. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, Rodrigo Murtinho e Renato Cordeiro. Queria ler só um trechinho aqui, que o Hermann abre um capítulo falando: o massacre de Manguinhos, para mim, não se refere tanto ao que aconteceu com os 10 cientistas caçados. Atingiu mais o Instituto Oswaldo Cruz, atingiu profundamente o país. Acho importante a gente ter essa fala dele para dar a dimensão, e você começou a falar sobre isso no bloco anterior, de que essa violência que aconteceu com esses 10 pesquisadores, com Walter Oswaldo Cruz, ela repercutiu na instituição e no país também, né? Exatamente, exatamente. Eu lembro que em 69, o professor Amilcar Viana Martins, que foi diretor do Instituto Oswaldo Cruz, eu acho que de 58 a 60, ele foi aposentado pelo AI-5. O AI-5 é de dezembro de 68, como eu disse no primeiro bloco, 51 anos hoje. Mas eu gosto sempre de lembrar, naquela época estava acontecendo no Instituto Oswaldo Cruz toda a perseguição que eles davam muita conotação anticomunista contra os pesquisadores do Instituto, estava acontecendo no Brasil inteiro. Foram quase 180, 200 pesquisadores, professores caçados na USP, na UFMG, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, etc. Eu posso citar o Isaías Hall, pesquisador da Samuel Pessoa, que foi chefe do Luiz Rey, do Ernei Camargo. Ernei Camargo e Luiz Rey também foram aposentados. Amilcar Viana. Foram tantos. Eu chamaria quase um massacre Nacional, generalizado, né? nacional da ciência. E a ciência foi bem impactada com esses acontecimentos. E, além disso, os pesquisadores que trabalhavam com os cientistas caçados
E no nossa divisão, nosso departamento de Fisiologia e Farmacodinâmica, Ivan Caldas Marins, Mário Viana Dias, brilhantes fisiologistas, Charles Esberá, eles foram praticamente empurrados da fundação e tiveram que sair, foram ou para o Instituto Nacional do Câncer ou para a Universidade Fluminense. E no caso do Hermann Lent, não, desculpe, isso vocês editam, estamos falando dos pesquisadores que trabalhavam com eles, né? Sim. Mas todos foram impedidos de continuar suas atividades no Instituto Oswaldo Cruz, verbas foram cortadas. Mas eu queria fazer mais um comentário sobre o Walter Oswaldo Cruz, que ele era emblemático, era uma pessoa especial. Era o mais brilhante filho do Oswaldo Cruz. Isso, campeão brasileiro de xadrez, tinha uma personalidade assim fantástica, né? E tinham pesquisadores de renome internacional trabalhando com eles como estudantes na época. O Leopoldo Demeis, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o Carl Peter Dietrich, da Escola Paulista de Medicina. O laboratório dele, eles foram cerceados, tiraram ele da Rocha Lagoa, tudo Rocha Lagoa, do laboratório original, entende? Ele acabou infartando, faleceu pelas medidas tomadas pela instituição. São os impactos colaterais da violência. Né? Ele teria sido o primeiro caçado. Seria por isso que eu digo, são os 11 de Manguinhos. À medida que a gente vai lendo o relato do Hermann, a gente vai percebendo isso que você está falando, né, de por que a ciência incomodava, no que queriam transformar o Instituto Oswaldo Cruz, né, numa mera farmácia, como ele coloca aqui. E essa questão da ciência sendo atingida é muito importante que o livro deixa bastante claro. Mas também traz a reintegração. Né? Por que você acha que é importante, quando a gente está falando de memória, é importante de manter a memória viva, por que você acha que é importante também a gente marcar que isso tudo aconteceu, é lamentável, citar os nomes das pessoas, que eu acho muito importante para mostrar a dimensão de vidas que foram atacadas com essa violência toda, mas a importância também de falar da reintegração em 86 aqui na Fiocruz. Não há dúvida. Inclusive, o ato de reintegração, ele pode ser visto, né? Foi feito um documentário na época pelo Lauro Escorel, que foi, inclusive, que a Vídeo Saúde recuperou, né? Inclusive, mexendo nas cores, no som, para tornar possível a gente assistir e ver um ato pela democracia com pessoas assim de grande expressão. Ulisses Guimarães estava presente no ato de reintegração, Grande Otelo estava presente, né? Tinham vários atores, Mário Lago. E que foi aqui nas escadarias do Castelo. E esse vídeo também está à disposição no canal da Vídeo Saúde no YouTube, e as pessoas podem ver como foi esse ato lindo, né? de reintegração desses pesquisadores, que foi um ato pela democracia, pelo retorno da democracia ao país. Que é fundamental que a gente marque isso também, né? Isso, foram 16 anos, de 70 a 86, com os cientistas fora do cenário da ciência nacional. Muitos tiveram que realmente trabalhar fora, né? Sim. O Musashi foi para a Venezuela, o Fernando Batuba foi trabalhar com John Vane, que foi prêmio Nobel mais tarde. O próprio Hermann Lent passou eu creio que o Museu de História Natural nos Estados Unidos. Quer dizer, grande parte de Piricê foi para fora, foi para Moçambique, mas a maior parte deles não saiu e ficou na Santa Úrsula, e eu sempre bato nesse ponto. Eu até naquela primeira mesa, né, que eu participei, que você tomou conhecimento, que você citou, eu solicitei à presidência da Fiocruz que fizesse uma homenagem, né, à Madre Maria de Fátima e a Universidade de Santa Úrsula. Em um determinado momento, no prefácio da Anísia, ela diz que a obra possa ser lida hoje como um convite à preservação da memória dos cientistas vitimados pelo autoritarismo e também para a defesa dos valores e da prática democrática para o desenvolvimento pleno da atividade científica e intelectual. O livro existe nesse sentido, a reintegração aconteceu nesse sentido, esse programa existe nesse sentido, da gente marcar, né, que a gente não quer mais nenhum tipo de
postura autoritária neste país que tão duramente conquistou sua democracia, né? Eu acho que é disso que se trata, né? Com certeza. Ciência e tecnologia é importante para o desenvolvimento dos países. Os países do primeiro mundo mostraram isso. Eu não consigo entender, né, como os presidentes, né, os governos, os ministros da economia, como o nosso atual, né, só querem sucatear, né, a ciência e tecnologia. Como a gente sabe que os Estados Unidos, França, Alemanha, Coreia do Sul, Coreia do Norte, todos chegaram a esse ponto. Eu vou repetir: Estados Unidos, França, Alemanha, Estados Unidos, Coreia do Sul e Singapura, todos chegaram ao seu grau de desenvolvimento graças ao investimento em ciência, tecnologia e inovação. E é curioso você falar isso, porque assim, o livro também mostra que uma das atitudes desse grupo, além das pesquisas que faziam, era lutar por um Ministério da Ciência e Tecnologia que não existia na época, né? Isso. E como que isso foi utilizado também contra eles em um determinado momento. Eu acho que esses livros também fazem com que a gente entenda os meandros, né? Para a gente entender quais são as estratégias e ficar muito atentos a isso tudo que Renato está falando, para que não se repita, né? Com certeza. E eu acho que resgatar o livro, ele tem esse papel, né? De trazer essa contribuição do Hermann Lente, essa reflexão sobre esse momento que ele viveu, que era um momento íntimo, inclusive, né? Numa situação pessoal que ele viveu, né? Deixar esse legado para que a gente não deixe ele morrer. Então, recuperar esse livro é um compromisso com a história dessa instituição, né, com a história dele como cientista, para que essa história, né, para que a gente possa se espelhar nessa história para resistir a esses momentos que a gente está vivendo hoje. Porque ele fala, né, no momento também, inclusive, que ele fez uma análise do trabalho dessas pessoas que não tinham qualidade científica e como que isso se volta contra ele, né? Como que muitas vezes esses atos também têm na raiz um desejo de vingança, né, contra pessoas mais brilhantes, como foi o caso desses cientistas, né? Exatamente. Isso, a história é soberana, né? A história mostra sempre, né? Ela se repete, né? Bom, tem que falar que ele não era muito bem visto em termos de competência científica, o Rocha Lagoa, né? Porque para que a cassação pudesse acontecer, teve que haver todo um movimento para que essas autoridades também assinassem junto com o Rocha Lagoa, né? Ele se empenhou pessoalmente para que isso acontecesse, né? Perfeito. Ocorreu a cassação depois que ele chegou ao Ministério da Saúde, né? Mas lembrar que não foi um conjunto. Como eu comentei anteriormente, eu acho que anteriormente, a minha percepção que foi uma resposta ideológica do regime, entende, contra a inteligência, contra a cultura, entende, contra o futuro do país. Bom, então, além desse, temos outros livros, todos acessíveis digitalmente. Exatamente. E gratuitamente. Exatamente. É bom dizer que a gente, em 6 meses, já teve mais de 6.500 downloads desse livro, né? A gente fez o único livro da coleção que a gente fez impresso, né? São todos livros em acesso aberto, mas digitais, para que as pessoas possam baixar e até imprimir se quiserem, né? E a gente, por ter um carinho especial com esse livro, por ele inaugurar a coleção, nós nos juntamos, né, ao Instituto Oswaldo Cruz, a Casa de Oswaldo Cruz e a editora Fiocruz para fazer uma edição impressa, que é fundamental, é uma parte fundamental da história desses 120 anos, com certeza. Que bom que a gente tem esse aqui para poder ter em mãos, né, porque ele é tão bem cuidado, né, e com tantas informações importantes. Brigadíssimo pela presença, parabéns pela trajetória, parabéns pela coleção e brigadíssimo pela presença de vocês aqui. Muito obrigado, Renato. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. E a gente se vê no próximo programa. Até lá!